Saudações a todos. Nós vamos hoje ver nacionalidade. A nacionalidade está prevista no artigo 12 da Constituição de 1988. Vamos primeiramente definir o que é nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado. Então, nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado. Isso aí é uma definição de nacionalidade. Aí nós temos espécies de nacionalidade. Nós temos a nacionalidade primária, também chamada de originária, e temos a nacionalidade secundária, também chamada de derivado. A nacionalidade primária originária refere-se aos natos. A nacionalidade adquirida ou derivada refere-se aos naturalizados. Tá? Então, tem uma nacionalidade originária, aquele que é nato de um determinado país. Tem uma nacionalidade derivada ou secundária, aquele que se naturaliza como nacional de um estado, de um país. Temos critérios para atribuir a nacionalidade. Nós temos o critério do jus sanguinis e temos o critério do jus solis. No critério do jus sanguinis, não interessa onde a pessoa nasceu. Qualquer que seja o território onde ele nasceu, para a lei daquele estado que usa como critério jus sanguinis, ele será nacional daquele estado. Já o critério do jus solis leva-se em consideração o solo, o território do estado. O Brasil, ele usa um tipo misto. Em determinadas situações, misturam-se os dois critérios. Como exemplo do jus sanguinis, eu posso falar para vocês, por exemplo, no caso dos italianos. Não interessa onde o italiano venha a nascer. Para a lei italiana, ele é italiano nato. Por quê? Porque o critério lá adotado é o critério do jus sanguinis, como é de uma grande parte dos países europeus, né? Então veja bem, nós temos a nacionalidade em termos de Brasil consubstanciado no artigo 12. O artigo 12 da Constituição Brasileira, no inciso 1, a linha A, B e C, refere-se aos brasileiros natos. O artigo 12, no inciso 2, a linha A e B, refere-se aos brasileiros naturalizados. Então, repetindo, a nacionalidade é tratada no artigo 12 da Constituição Federal, sendo que no inciso 1 do artigo 12, mais precisamente na linha A, B e C, nós temos os casos de brasileiros natos. E no mesmo artigo 12, inciso 2, a linha A e B, nós temos os casos dos brasileiros naturalizados. Então eu vou ler aqui para os senhores. Artigo 12, inciso 1, Primeiramente, vamos ao caput. Artigo 12. São brasileiros
Aí, inciso 1, natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, um casal de bolivianos está numa excursão, passeando no Brasil, nasce um filho brasileiro nato. Ah, professor, mas ele registrou na embaixada. Não estou falando isso. Estou dizendo que ele nasceu no Brasil. Os pais não estão a serviço. Então, ele é brasileiro nato. O que se vai fazer depois são outras situações. Você nunca pode pensar além do problema. Você tem que pensar dentro do problema. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Segunda situação. A linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Isso é o que nós chamamos de nacionalidade potestativa. É o critério que mistura o jus sanguinis, critério residencial, né? Então, é chamado de potestativo. Brasileiros naturalizados estão previstos no inciso 2 do artigo 12, a linha A e B. Na linha A, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Antigamente esse dispositivo era direcionado somente para os portugueses. Mas agora, com a nova Constituição, se usou a expressão os países que usam a língua portuguesa, porque nós temos 5 ou 7 países, né, que falam português, consequentemente estende-se para ele, como é o caso de Angola, Cabo Verde, né, estão enquadrados aí. Então não é dirigido apenas a Portugal como era antigamente. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Essa linha B estende-se a todos os estrangeiros. A linha A apenas para os originários de países da língua portuguesa, que falam a língua portuguesa. Este outro, a linha B, este inciso, ele estende-se a todos os estrangeiros, tendo como exigência residência por um ano ininterrupto, sem condenação penal e que requeiram a nacionalidade brasileira. Aqui, neste artigo 12, que trata da nacionalidade, é importante nós observarmos o parágrafo 1º, que diz assim: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo em casos previstos
nesta Constituição. Reciprocidade quer dizer o seguinte: se o brasileiro pode ser deputado federal em Portugal, o português pode ser deputado federal no Brasil, pode ser candidato e se eleger. Há uma reciprocidade. Se o brasileiro não puder concorrer à eleição para deputado federal em Portugal, o português não vai poder concorrer no Brasil. Por quê? Porque não há reciprocidade. Isto aqui é consequência de uma lei de equiparação dos direitos. Foi uma troca de cordialidade entre o povo brasileiro e o povo português por ocasião da comemoração dos 150 anos da independência do Brasil. Então, troca de cordialidade, os direitos dos brasileiros, os mesmos dos portugueses em Portugal, e o dos portugueses, os mesmos dos brasileiros no Brasil, desde que houvesse reciprocidade. Então, isto é chamado a Lei de Equiparação dos Direitos. É o parágrafo 1º do artigo 12. Bom, a Constituição estabelece que não deve haver distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, salvo os casos expressamente previstos na Constituição brasileira. Então, nós temos aqui, por exemplo, um dos casos que está aí no slide de vocês. Artigo 12, parágrafo 3º. Olha o que diz: são privativos de brasileiro nato o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Então, embora não haja um tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados, mas tem um salvo para aqueles casos expressamente previstos na Constituição Federal, como no caso do parágrafo 3º do artigo 12, que é o primeiro que nós falamos. Agora, outra situação é o artigo 89, inciso 7. Artigo 89, inciso 7. O artigo 89, inciso 7, ele trata do Conselho da República. O Conselho da República é um órgão superior de consulta do Presidente da República. Quando trata-se de intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, antes de decretar, ele consulta este conselho. Então, este conselho tem uma formação. Fazem parte deste conselho como membros o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, no inciso 3, o presidente do Senado, no inciso 4, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, no inciso 5, líder da maioria, da minoria e minoria do Senado, no inciso 6, ministro da Justiça, e no 7, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Este inciso 7, na realidade, ele deveria fazer parte do parágrafo 3º do artigo 12. Não sei por que foi deslocado para cá. É uma pergunta traiçoeira
se vier na prova, porque tudo que está atribuído ao brasileiro nato, privativo, está aqui no parágrafo 3º do artigo 12. Quando se trata deste conselho, eles deslocaram para o inciso 7 do artigo 89. Mas tudo bem. Extradição. Extradição, artigo 5º, inciso 51. No que se refere à extradição, há também uma diferença que está previsto na Constituição Federal. Vamos ver o inciso 51 do artigo 5º. Então ele diz assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. Então, o brasileiro nato nunca será extraditado. Somente será extraditado o brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. Então, isto é uma outra situação especial. Vamos à propriedade de empresa jornalística, que está exatamente no artigo 222. O artigo 222 diz assim: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, sonora, edições e imagens, é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, o brasileiro naturalizado pode ser proprietário de empresa jornalística desde que ele seja naturalizado há mais de 10 anos. Isso é uma outra exceção. Vamos seguir aqui o slide. Atividade nociva ao interesse nacional. É o artigo 12, parágrafo 4º. Artigo 12, parágrafo 4º. Vamos lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Isso aqui vai atingir apenas o brasileiro naturalizado, não atinge o brasileiro nato. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade. Isto aí atinge tanto o brasileiro nato como o brasileiro naturalizado. Se eu sou brasileiro nato e resolvo me naturalizar argentino, eu perdi a nacionalidade brasileira. Correto? Salvo, olha aí o problema, isso é muito problema de OAB. Salvo, aí tem aqui as situações. Nos casos, a linha A, nós estamos no parágrafo 4º, inciso 2, a linha A. O brasileiro
adquirir outra nacionalidade, mas se este país que ele adquiriu a nacionalidade reconhecer a nacionalidade originária, ele não perde a brasileira. Posso citar para vocês um país, a Itália. Se eu me naturalizo italiano, eu fico com a nacionalidade italiana e permaneço com a nacionalidade brasileira. Eu fico com dupla nacionalidade. Por quê? Porque a Itália reconhece a nacionalidade originária. Então, como ela reconhece a nacionalidade originária, então eu fico com as duas nacionalidades. Fico com dupla nacionalidade. A nacionalidade brasileira e a nacionalidade italiana. Na outra situação, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então eu fui para o estrangeiro, fiz o curso de medicina, concluí o curso. Quando eu vou me inscrever no órgão competente para poder exercer a medicina, eu encontro um entrave lá. A lei estrangeira diz que eu tenho que me naturalizar naquele país para poder exercer a profissão. Então a minha naturalização vai ser por imposição da lei estrangeira. Então eu vou ficar com a brasileira também. Eu vou ter dupla nacionalidade. Por quê? Porque eu estou me naturalizando com imposição da legislação daquele país. É muito comum um jogador de futebol. Tem país aí que ele tem um prazo para ficar como estrangeiro, depois ele tem que se naturalizar. Então, uma naturalização por imposição da lei estrangeira. Muito bem. Nós temos aqui perda da nacionalidade brasileira. Foi o que eu falei agora, né? Então, perde nessas duas situações, ficando então com dupla nacionalidade. Nós temos aqui o polipátrida e o apátrida. Polipátrida é aquele que tem mais de uma nacionalidade. E apátrida é aquele que não possui qualquer nacionalidade. Então, se eu vou, me naturalizo italiano, e como a Itália reconhece a nacionalidade originária, eu fico com duas nacionalidades, então eu sou um polipátrida. Correto? Já, se eu não tenho nenhuma nacionalidade, eu era brasileiro naturalizado, cometi um crime nocivo ao interesse nacional, conforme eu vi aqui, o Brasil cancela a minha naturalização e eu vou-me embora. E não providencio outra naturalização. Então eu sou um apátrida, eu não tenho nacionalidade. Preste bem atenção, nacionalidade é um assunto que nós temos que exercitar bastante para poder entender. Então, além das perguntas e respostas, aquele exercício que eu sempre faço no final de cada assunto, eu pergunto e você responde, eu respondo com vocês, nós ainda vamos ter exercício múltipla escolha, para você poder assimilar. É muito difícil você entender nacionalidade sem exercitar. Então, vocês observam que no nosso slide aqui, nós temos a definição de nacionalidade, nós temos as espécies de nacionalidade, nós temos o critério de nacionalidade, nós temos o artigo 12, as situações, correto, do brasileiro nato e naturalizado. Nós temos ainda a naturalização ordinária
e a naturalização extraordinária. A naturalização ordinária enquadra-se aquela que é atribuída aos originários de países da língua portuguesa. E a extraordinária é aquela que se aplica a qualquer estrangeiro, exigindo-se mais de 15 anos de residência ininterrupta, idoneidade moral e que ele não tenha condenação penal, né? Temos a situação também aqui do português equiparado, que é o parágrafo único do artigo 12. Temos o tratamento diferenciado, embora a Constituição diga que não há diferença entre brasileiro nato e naturalizado, mas existem as exceções da lei. Uma é o artigo 12, parágrafo 3º, que fala que são privativos de brasileiros natos, aí enumera presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo. O artigo 89, inciso 7, que é os membros do Conselho da República. O caso da extradição, parágrafo 5º, inciso 51, que diz claramente que só pode ser extraditado o brasileiro naturalizado, se ele tiver cometido o crime comum, né, antes de consumar a naturalização dele. Temos o caso também da propriedade de empresa jornalística, que diferencia de qualquer maneira o nato e o naturalizado, porque estabelece que o naturalizado só pode ser proprietário se tiver mais de 10 anos de naturalização. Temos a perda da nacionalidade, né? Cancelamento da naturalização, aquisição de outra nacionalidade. Nesta aquisição, aquelas duas situações. Uma das situações, quando há reconhecimento da nacionalidade originária, ele não perde, fica com as duas. E a outra, quando ele se naturaliza por imposição da lei estrangeira para o exercício do direito civil, como é o caso de uma profissão, entendeu? Eu citei também um jogador de futebol. Então ele fica com dupla nacionalidade. Então aguardem aula posterior, bastante exercício para a gente treinar muito. Muito obrigado.